Fala, meu povo! Esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes e estou aqui com meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. Isso aí, nós juntos somos a Voz do Churrasco, mais um episódio para vocês que sempre estão conosco, que nos seguem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify e fazem com que o nosso canal cresça cada dia mais, não é mesmo, Cristiane? É isso aí. Como eu sempre falo, nada disso aconteceria se não fosse vocês aí do outro lado dando audiência e também as marcas que aqui estão, que, como eu digo, deixam de ser interesseiras e passam a ser interessantes, porque deixam de se preocupar apenas com a venda e investem num podcast, né, numa plataforma de educação e capacitação para o ecossistema do churrasco. Então, se você vai consumir qualquer um dos produtos, dá uma olhada aqui no podcast A Voz do Churrasco e veja quais são as marcas que apoiam o nosso ecossistema durante o ano todo. São essas marcas que nós temos que apoiar. Quais são elas, André? É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, Barão, erva mate chás, ó, hoje aqui mesmo com esse baita calor em Porto Alegre, aqui dentro do estúdio tá fresquinho, estamos tomando um chimarrão aí, hoje é a moída grossa, essa aqui é pancadinha. Dom Cássio Selaimen, facas com alma, GR Group, assessoria financeira e jurídica, para você que está com algum problema nessas duas esferas, entre em contato com a GR Group, são mais de 22 escritórios espalhados pelo Brasil e eles vão estar aí para te ajudar, não é mesmo, Cristiane? É isso aí, porque a justiça começa pelo bolso. Isso aí. Barão já foi, Carvão Cardecácio, carvão oficial da Voz do Churrasco, Borrússia, frigorífico de suínos feito pela nossa gente. Também Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais. Red Bull, né? Obviamente, aí, líder mundial energético presente na nossa mesa. Zinho, o melhor pão de alho do Brasil, agora cada vez mais próximo dos gaúchos, com a linha todo churrasco. Logo mais vai ser servido aqui na nossa mesa, como de costume. Também temos Lenscorp Marketing Digital, aí, nosso parceiro, e obviamente a gente grava aqui nos estúdios Combo, não é mesmo, Cristiane? Faltou alguém? Isso aí. Não, como sempre, você engata primeiro e vai. Daqui a pouco vai aparecer alguém que... Não esquece. Não esquece, tá aqui na tela para nos ajudar a lembrar. Estamos bem de parceiros aí. E para você que agora vem a temporada 2026 da Voz do Churrasco, que quiser fazer parte da nossa bancada, fazer parte da nossa comunidade, entre em contato conosco pelo Instagram. A gente vai estar muito feliz em receber vocês aqui na nossa mesa aí. É isso aí, esse programa já está em 2026, então assim, é o segundo programa do ano. A gente teve na última semana ali o Márcio Ávila falando de comida de território, falando de terroir, falando de comida regional e dando sequência aí a esse tema. A gente começou 2026 falando de capacitação de verdade, né? Conteúdo aí, né? De muito alto nível. Então, acadêmico quase. Exatamente. Então, e hoje a gente está recebendo aqui uma referência também na área da gastronomia, da indústria e principalmente na área de laticínios. A gente vai receber aqui hoje, estamos aqui com ela, a guria do queijo. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Tivemos recomendações, assim, altíssimas a seu respeito, tá? A gente tem que dar os créditos, né? Porque nós vamos completar muito em breve agora o 100º episódio da Voz do Churrasco, 100º episódio ininterrupto. Já repetimos aqui alguns convidados, mas nunca nenhum tema, nunca nenhum assunto. Legal. E quando a gente recebe indicações de convidados pra gente, a gente sempre olha com carinho, mas quando vem indicação do Bolinha, e eu falei isso no do Márcio, falei isso no do Roberto, e tô falando isso no seu. São 100 episódios, o Bolinha já teve aqui inúmeras vezes, já vai estar aqui logo nesse início de ano também, em breve aí já vem um episódio com Bolinha, mas ele só indicou 3 pessoas até hoje. Márcio Ávila, Roberto Gresselet e Cristina Gresselet. E ele disse assim, Cris, Cris, olha só, você tem que levar a Cris lá, porque ela é muito inteligente, mas ela é fora da curva. Você tem que levar o Roberto também, o cara da carne. Ele sabe muito de carne, ele é muito inteligente. O Márcio Ávila faz um trabalho riquíssimo na região dele, é maravilhoso, sabe muito. Mas assim, ó, a Cristina deixa nós tudo no chinelo. Olha só, coisa boa escutar isso, né? Ele é teu fã. Fala, então, a gente quer compartilhar um pouco, nós queremos te conhecer um pouco mais. E a nossa audiência também. E queremos que a nossa audiência também entenda tudo isso que o Bolinha fala, né, a seu respeito. E fui ler o seu currículo, realmente
é isso, mas eu sei que você tem uma maneira muito mais simples de se conectar com o público. Então eu vou deixar que você conte. Eu acho que é interessante isso. Eu acho que quando a gente chega em um local, assim, a gente começa a ler o currículo da gente. Então, eu sempre prefiro dizendo assim, primeiramente, obrigado pelo convite, agradeço ao Bolinha pela indicação e sou muito fã dele. E ele sabe por quê, né, pela história de vida que ele tem, dele, da Fábio, a gente acompanha há muitos anos, assim, a história de vida e a gente se complementa em algumas questões e daquele jeito dele, ele muitas vezes tem que fazer desse jeito, né? Só que exatamente por a gente ser amigos, já de longa data, o Márcio, a gente tem trabalhos em conjunto, isso é legal, né? Então a gente tem ali, se conhece não só do superficial, se conhece em situações até bem desafiadoras. E aí, como vocês estavam falando sobre a questão de currículo, eu gosto muito de falar sobre qual a nossa importância que a gente tem dentro desse tema de hoje. Então, ficar falando qual é o currículo dela sem dúvida, fundamental, até porque ele dá um trabalhão, né? Não foi assim, né? Não foi... E a gente... história, né? É a minha história, e dentro disso, eu, obviamente, coloquei em linhas. E no meio do currículo tem gravidez com doutorado, né? Sabe? Que tem aquelas coisas que a gente não coloca. A gente sempre diz o que não vai ao Lattes, né? Que tem aqueles desafios que as pessoas... A gente sempre vê, muitas vezes, o produto pronto. E a gente não sabe o que chegou até ali. Então, quando a gente tem essa oportunidade, inclusive, de conversar e dividir com as pessoas, não pra gente se jogar pétala, mas muitas pessoas que vão assistir e vão ouvir esse podcast, podem utilizar também isso como uma forma de vamos lá, né? Não é todo mundo, ninguém começa de um jeito, a gente começa de um jeito muito simples e a gente vai, os nossos pilares têm que ser colocados, né? Eu fui muito acadêmica, como vocês estão vendo ali, mas entendi que chegou um momento, continuo acadêmica, estava contando aqui, cheguei há pouco de um curso, né, de Minas, fiquei uma semana sentado em banco escolar, com caderno, sabe, anotando, porque não vejo outra forma de a gente continuar crescendo, melhorando, né, trazendo realmente para o teu consumidor, para o teu público. E a minha história, qual é? A minha história, eu sou uma moça que veio de Erechim, filha de médico, que veio a Porto Alegre estudar veterinária e que nem passou pela cabeça, assim, ó, chegou quase a me emocionar, chegar aqui. Porque quando a gente vem no interior, não precisa cortar, tá? Quando a gente vem no interior, a gente vem com alguns sonhos, a gente vem com algumas ideias. E aí, a gente chega aqui, ó, isso aí também é uma coisa, uma pessoa que cresceu, eu não me emocionava, eu sempre fui cientista, né? A gente cresce e a gente se dá conta, assim, que tu tem muito mais coisa para fazer pelas pessoas, né? Então, e pode ser muitas fazendo a carreira de veterinário, como eu digo, é a minha base científica, e eu uso muito isso. Mas eu comecei a ficar desconfortável com algumas questões, assim, que eu acho que eu posso mais. Eu acho que eu posso mais do que simplesmente isso aí. São os inquietos. Eu acho que tem uma placa aqui, né? Tem. Ser inquieto. Que isso é uma característica que a gente detecta nas pessoas. Sim. São os inquietos. Com rumo, com consciência, com disciplina, com estudo, mas somos os inquietos. Eu disse, isso aqui não tá, né? Isso aqui não tá bom, assim, eu preciso... E aí eu entrei, assim, num mestrado na Universidade Federal, era jovem, assim, tinha meus 23, 24 anos, e ali já começou, sabe, aquele mundo que muda completamente, assim. Entrei ali, que isso foi em 2000, eu entrei no mundo do queijo. Então fazem 25 anos que vai fazer 26 anos que eu sou do mundo do queijo. Então, foi ali que eu entrei naquele mundo acadêmico e tal. Só que, de novo, aquilo ali, para mim, foi algo que também importante e a gente foi trabalhando e a gente teve a nossa ida magnífica, né? Porque a gente tem que ser diferente, a gente é inquieta, a gente foi a Rondônia, eu acho que o Roberto comentou, a gente morou 6 anos lá. E aí nasce o sentido da vida da gente, que são os filhos, né? E a gente se emociona por isso, né? Porque de todo o currículo que a gente tem, sem dúvida nenhuma, o que você acha? Sou veterinária, mestre, doutora. Eu sou mãe do João e do José. Que isso, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante e que é importante explicar. As pessoas são pessoas. Elas não aparecem, assim, na TV ou no podcast. Elas são pessoas, né? E isso mostra sentimento, né? As pessoas são pessoas. A gente tem os filhos para nós, os nossos
maiores projetos. E eu acho que pensando em toda essa... Imagina, veterinária, saiu de Erechim, tem filhos, vai para URGS, ou Rondônia. É algo para administrar, né? Bastante, assim. E isso te dá muita expertise. Eu acredito que isso te faz muito, tirando a questão científica, te dá bastante... Tu é experimentado por várias formas diferentes. Como mãe, como professora, como esposa, como aluna, tu acaba sendo experimentado. E é o que muitas vezes te articula para chegar em alguns locais. Então, tem a formação básica, mas eu acredito que hoje, no meu ponto de vista, o que muda muitas vezes o profissional além da parte técnica, que eu acho que isso é fundamental, entra nessa parte de tu estar submetida a diversas situações. Ela foi a Rondônia. Eu cheguei em Rondônia uma vez e fui dar uma palestra num laticínio, tá, chamado Ouro Minas. Vocês não devem nem ser mais cidade de Ouro Minas. Cheguei na rodoviária, não tinha táxi. Eu peguei um mototáxi, 42 graus, com um projetor, de salto, tá? E de camisa Lelis, sabe? Assim, tipo, sem perder a pose. Mas nós estamos falando, assim, no final do mundo. E aí tu vai dizer assim, acho que no dia foi ruim pra mim? Foi. Eu disse, gente, não quero isso aqui pra mim. Mas é a partir dessas situações que tu enfrenta e que tu constrói o que se vê a Cristina hoje, a guria do queijo, a professora, a mãe ou a doutora, sabe? Eu acho que são junções de sabedoria e conhecimento. Essa é o início, assim, da história, assim, bem... para mostrar quantas abas tem, né? E é legal porque mostra que, assim, ouvindo uma acadêmica falando, a gente já recebeu alguns acadêmicos aqui, geralmente é que a mulher é mais sensível, né? Tá vendo a diferença? Porque o acadêmico, geralmente, ele senta aqui, ele explica numa linha do tempo cronológica. Eu entrei na faculdade, depois eu fui fazer o mestrado, depois... E aí a mãe não, né? No meio de tudo eu fui mãe, no meio de tudo eu sou esposa, e aí eu fui parar em Rondônia, aí eu tava de salto alto, não sei onde. E aí mostra um pouco dessa grandiosidade que é, de fato, essa construção de um ser humano, um profissional. Então, o profissional é aquilo que a gente ouve muito no G4, né? Não dá para separar CPF de CNPJ. Né? Então, a gente está falando de um CNPJ, mas que quem faz esse CNPJ é um grande CPF. E esse CPF, ele tem todas essas vertentes que você trouxe aí, essas camadas, né, da Cristina. E como é que você entrou? Você é uma gaúcha. Como é que você entrou pro mundo do queijo? Como é que você foi parar nesse universo? E por que a guria do queijo? Vamos começar assim. Gaúcho, quando eu comecei na parte do queijo, ele não tem muitas vezes no queijo no Brasil ainda não, tá? Eu sou mineira, tá? Sou apaixonada, tá? Mas eu digo, não tem, mas eu entendi. Não sei que, gaúcho chega dizendo, eu que sei. Não, não, não. Só um pouquinho. Respeita a história dessas pessoas. Faça diferente. Seja mineiro, chega devagarinho, vai conversando. Então, como é que eu comecei no mundo do queijo? Acho que a primeira questão foi a academia. Eu fiz o meu mestrado, já foi em queijos. Na época, muito mais vinculado para a questão de saúde pública. Tinha um problema na Estrada do Mar, enfim, fiz uma pesquisa bem profunda ali, bem acadêmico, super acadêmico. Tá? E depois, em Rondônia também eu aprofundei muito mais, por toda essa capacitação que a gente tinha que fazer, uma época que era super complicado lá, a questão de fiscal, que não tinha fiscal, enfim, e a gente estava aí nesse meio. No meu retorno para o Rio Grande do Sul, depois dos 6 anos, eu optei por fazer o doutorado também. E no final de tudo isso, eu disse, nossa, que bacana. O que tu faz com um monte de artigo que você publicou? Maravilha, né? Artigo científico, ótimo. Quantas pessoas estão aproveitando o que eu pesquisei? Ou quantas elas estão aproveitando, né? As pessoas que eu acho que precisariam. Senão a gente falando pra gente mesmo, né? E porque eu sou muito mais extensionista. Então, o que aconteceu ali? Eu, nesse meio tempo, comecei as minhas consultorias, né? Já tinha experiência prática. E me dei conta que exatamente faltava alguém para comunicar todo esse trabalho que é feito dentro de uma propriedade rural. Que é o perfil do meu cliente, né? E posso dizer que esse meu cliente hoje já vem de tempo, assim. Ele é um cliente de pequena ou média propriedade rural, normalmente familiar, que já vem de uma associação familiar, que faz o que a gente chama de cadeia completa, ou seja, produz ração, tem as vacas, transforma. E qual é a diferença dele? Ele não está disposto a ficar lá vendendo queijinho na feira da cidade. Ele quer mais. Porque ele é jovem, e ele vê no Instagram, e ele vê podcast, e ele vê.
Se tu não conhece, tu não sente falta, né? Se tu conhece, tu vai sentir falta. Então, o que acontece ali? Eu entendi que todo esse trabalho que estava sendo feito, baseado, a base sempre, tecnologia, segurança do alimento, sabor, visual, aí vem o rótulo. Só que as pessoas precisam saber, precisam comunicar. O Brasil já estava muito bem comunicado, Minas, por exemplo, se comunica muito bem com isso. São Paulo já está super bem. A própria região nordeste do Brasil. O sul ainda estava um pouco... A gente tinha o queijo serrano, bem famoso, mas talvez precisava um pouco mais, falar mais desse produto, né? E aí foi, como eu digo, que a gente chegou numa pessoa que disse assim, a gente precisa fazer essa comunicação e tem que ser para o público urbano, que é para o público que compra. Certo? Então nós vamos fazer isso em 2019 numa Expo Inter, num lugar lindo, glamuroso, nós vamos fazer tipo uma espécie de uma harmonização. E eu dando ideia, isso aí. Quem é a pessoa? Tu. Eu digo, eu? Não. Eu sou a consultora, a professora. Eu ia trazer um gráfico, né? Eu vou puxar o gráfico aqui, ou a linha do tempo. E aí, numa sabedoria da pessoa, disse, não, mas aí que tá. O que você tá fazendo aqui, você está mostrando algo que você sabe, você acompanhou, e isso é a credibilidade. O público precisa ter credibilidade. O queijo tinha, né? Hoje tem um pouco menos aquela coisa formal ou informal, com furinho ou sem furinho. Brucelose, tem toda uma questão Sim. por trás, né? Que a gente... Se tem um técnico, acabou, né? Assim, você vai explicar a coisa, como é que funciona e tal. E daí a gente fez a primeira oficina em 2019, nunca me esqueço, foi muito legal. Era com queijo serrano e era um casal que hoje está em São Paulo, uns sommeliers que a gente fazia. A gente não sabia nem eu não sabia nem o que eu ia falar ali, porque a gente não tinha... Fiquei horas falando sobre a composição do leite e as pessoas me olhando, né? Assim, tipo, eu não vim aqui para isso. E aí tu pega essa aqui, não é isso que eles querem. Né? E aí tu começa a melhorar, aí tu começa a fazer curso. E aí, logo depois a gente foi a São Paulo, que foi aí que veio aquela questão do... então você é a guria do queijo. Se você já começa a estar trabalhando com queijo, você faz a oficina do queijo, no meu perfil totalmente pessoal, as pessoas, onde é que eu compro um queijo? Lá em box eu escrevi, olha, esse aqui é muito bom. Mas então você é a guria do queijo. E aí ficou o nome a guria do queijo, que não tem nada a ver com... algumas pessoas uma vez, mas a guria parece alguma coisa informal. Não, mas era isso mesmo que eu queria. Se fosse para ser formal, eu deixava meu doutorado lá, né? Minha doutora... Entende? Era exatamente isso, quando a pessoa tentou me criticar. Não, mas é isso que eu quero. E você você saiu na Forbes, né? Como está entre as 100 mulheres com doutorado no agro no Brasil. Que a gente, são as 100 mulheres doutoras do agro, que o que eles trabalham ali é o quanto a gente impacta os nossos doutorados, né? Quanto impacta na nossa população como um todo. Não que os outros, obviamente, não impactam, mas é que tem algumas transformações que a gente faz, né? A gente faz algumas, como eu digo, transformações de pessoas. E isso foi super bacana, eu nem sabia que eu era. Apareceu lá, aconteceu. Foi uma aluna minha que disse, parabéns, o que será, né, que aconteceu? Muito bacana, assim, né? Isso é totalmente orgânico, viu? Um reconhecimento muito legal. Eu fiquei muito satisfeita, assim, porque aí tu começa a entender, acho que tu tá trabalhando, acho que eu tô chegando onde eu queria. A inquieta tá se comunicando, não dá bola para essas coisas que as pessoas ficam, mas isso... Porque quando tá pronto, criticar é mais fácil, né? Vocês concordam comigo assim? Com certeza, depois que tá pronto, é falar, por que você não fez assim? Claro. Por que você não faz essa? E as pessoas, porque a guria... eu digo, como foi aí em 2019, 2020, já tem um tempo, eu ainda brinquei isso, acho que eu vou ter que trocar pra senhora do queijo, né? A guria já, porque as pessoas não sabiam o que é, assim, eu digo, não, vocês não estão entendendo, eu tenho total noção da minha reputação, e isso não vai me abalar, óbvio que não. E eu ainda brinquei, deixa agora terminar os 10 anos do registro, né, que a gente registrou as marcas, né? Uhum. E aí vão pensar, de repente, na senhora... A gente tem que tirar, né? Porque o objetivo não era esse, era exatamente conversar com o público. E dali eu entendi que as pessoas começaram a me procurar mais, conversar comigo, toda a minha parte técnica que colabora também com, né? Mas você não ganha com isso? Não. Você ganha sim, porque você divide seu perfil, as pessoas te procuram, elas querem inserir o teu produto, elas sabem que além da técnica você consegue, tem pessoas que já te conhecem. E aí você traz credibilidade, tu acabaste de falar do Bolinha, é isso, né? Então a gente traz credibilidade em várias áreas. Foi assim que surgiu essa minha
funcionamento de carreira, modificação de carreira que eu não estava preparada, tá? Quando aconteceu assim, foi tudo meio que turbilhão. E hoje, dentro das minhas atividades, dos pontos que eu gosto muito são as oficinas de harmonização que eu sempre faço, com bastante frequência até. Como é que elas funcionam? Elas são contratação normalmente de empresas, sistema S, e sempre com um sommelier, a gente apresenta produtos harmonizando, né? Uma espécie de uma degustação, harmonizando, para que o público conheça e compre. E aí a gente dá várias alternativas, a gente tira um monte de dúvida. Como é que eu conservo o queijo em casa? Quanto que eu compro? O que é o furinho? Sabe aquelas coisas básicas, assim. Básico para você. Mas é necessário. O que ele vai querer saber da quantificação lá da microbiológica? Para ele, naquele momento, não tem. Então conta para nós aí o que faz uma linha do tempo para nós aí, do que seria o básico para o pessoal conhecer, entender um pouquinho de queijo. Queijo é o seguinte, queijo, a gente tem que, primeiro, não existe um queijo bom, não existe um queijo que a gente gosta. Se você me perguntar, você tem queijos bons? Bom, pela minha avaliação sensorial, que eu também sou avaliadora nacional e internacional, mas eu tenho informação para isso. Quando eu faço isso, eu não digo gosto ou não gosto, tenho uma avaliação. Agora, para mim, eu experimenta, gostou? Eu sempre digo, não fica acanhada de dizer que não gostou, porque isso não quer dizer, às vezes é um queijo de premiado. Então vamos ver, o que é um queijo bom? Primeira coisa assim, de forma geral, a gente tem que trabalhar com um produto formal. Isso vem a ver a veterinária, né? Formal significa, se ele tem sim, isso aí não importa, mas que ele tenha formal por uma questão de segurança, né? Então assim, no comércio dele, aquele comércio de beira de estrada, informal, aquilo não... Eu não gosto disso, nem trabalho com isso, né? Não, porque isso é perigoso. Mas tem problema político, ok, mas isso é perigoso. Isso tem pessoas que ficam doentes e tal. Então começa por aí. Segundo, os queijos hoje, eles não precisam vir sozinhos. Você pode fazer pode fazer doce, né? Tem bastante coisa para a gente trabalhar. Temos os industriais e temos os artesanais. E não tem problema nenhum de você gostar do industrial. Importante que você coma queijo. Que as pessoas, não, né? Porque agora tem queijo, tem que ser artesanal. Tá, se você gostar, tá. Mas se você não gostar, não tem problema. Então, também um pouco de trabalhar o perfil. Não é nenhum perfil, é você gostar do que você está comendo. Então, vamos lá. A espécie que você gosta. Aí você faz as tábuas. Hoje, nessas oficinas, eu trabalho queijos um pouco mais... sem muita... Eles não são muito diferentes dos queijos. Por quê? Porque como é um público geral, a chance de você errar é maior, né? Então, os queijos, por exemplo, com maturação, com casca florida, que tem já um sabor diferenciado, eu sempre seguro um pouco, né? E a gente tem que ler o público. Então, a gente começa sempre com queijo colonial, com queijo não é mais simples, veja bem, mas um queijo mais tradicional, que normalmente tu agrada todo mundo. E aí tu vai trabalhando. Hoje a gente tem o queijo com cachaça, os queijos mais maturados. E aqui no nosso estado a gente tem hoje produtores artesanais excelentes, assim. Pessoas assim que estão produzindo, estão se destacando no nosso estado, fora. Estão super bem estruturadas. São produtos diferentes. Então você agrega um valor diferente. Você não vai vender ali Você fala, tu não vende como o commodity mussarela. Tu vai vender como um queijo. É diferente. Porém, no início, você tem que contar a história dele. Ainda. Sabe assim? Ainda você precisa contar. De um storytelling para poder você entregar tem que falar. Mais valor. Exato. O industrial, gostando ou não, ele já tem a história. E você vai lá e era isso e deu, tá? O artesanal, ele é um produto que você ainda precisa contar a história dele. Pelo menos a primeira vez, porque a gente sempre diz, você conta uma vez a história do produto. Se ele for bom, você pode continuar contando e as pessoas vão continuar. Se ele for ruim, você vai continuar contando a história e as pessoas não vai retornar, isso é certo. Mas o primeiro você vai ter que contar. De onde ele veio, como é que ele é feito. E isso dá um valor para o produto, agrega valor, né? Então, essa é... E aí você vai dizer, mas o que as pessoas procuram mais hoje? Ainda nosso público gaúcho, quando vai no empório, num armazém, ele ainda vai no queijo mineiro, né? Porque existe existe um legado, né? Mas eu dou respeito a isso, tá? Carne gaúcha, né?
Então, sabe, respeita, né? Tu vai dizer assim, tu gosta, não gosta, isso não interessa. O interessa é o legado que eles têm. É o que foi feito para chegar, ou como chegar. Como é que se trabalha, quanto se come de queijo lá, que é uma das coisas incríveis, né? O tempo inteiro. Outra coisa que eu acho interessante, o quanto Minas nos auxiliou, dizendo assim, não façam assim, porque a gente já sabe que não vai dar certo. Então, poxa, isso é importante. Não fica dizendo, ninguém está comparando, né? A gente está dizendo, não, a gente está falando de legado, de história. E daí as pessoas, vamos lá no queijo mineiro. Mas ele é mais forte, ele é mais fraco. Isso depende da pessoa, depende do sabor. Então a gente tem os mineiros, o que tem entrado muito no nosso mercado, até vou falar do sul, assim, são os queijos paulistas, queijo artesanal paulista. A gente tem o caminho do queijo paulista. E aí você sabe que paulista, quando ele entra, ele não brinca, né? Você sabe, né? Os queijos são maravilhosos e eles não brincam, né? Eles são ótimos, assim, estão trabalhando assim. Temos, aí quando a gente vai descendo, né? Bom, Minas, fantástico, a gente tem o queijo de coalho, por exemplo, do norte e nordeste, que ainda é um produto, uma iguaria muito bem reconhecida. Queijo de Marajó de búfala. A gente tem bastante coisa legal no Brasil, né? Vamos descendo, aí, mas e no sul, o que a gente tem? Aí a gente vai ali, a gente tem, por exemplo, em Santa Catarina, a gente já tem produtores de queijo artesanal, Pomerode. Bruno e Juliano ali eles são sensacionais. Ganharam já um título mundial, né? Ali é legal. Eles eram mestres cervejeiros, né? Se transformaram. São fantásticos, assim, tive oportunidade já de conviver, são pessoas incríveis. Produtos assim. maravilhosos. Maravilhoso. E veja bem, falando de estratégia, porque isso a gente faz também aqui, né? Eles têm os queijos que custam um valor agregado e eles têm a linha de frente deles. Umas bisnaguinha, né, e tal. Vermont, tem um monte eles têm, assim, porque eles precisam. Né? E você encontra em empório, você encontra em supermercado, e eles ainda são condicionados. Eles são queijos artesanais, tá? São bons. São muito bons. Eles trouxeram um novo conceito, né, do queijo Sim. nem na pasta de dente, que eu falo que é na bisnaga, trouxeram pequenininhos. Isso. Eles fizeram um trabalho bem interessante, assim, eu conheço eles há alguns anos já. E tu vê pouco isso se replicar. Sim. Eu não sei se é uma tendência, ou não conseguem copiar, ou não conseguem fazer essa evolução, mas eu vejo que os guris meio que nadam sozinhos, assim. Tu sabe o que acontece, né? Eu vejo muito assim, Na indústria nacional, né? Vejo isso, eu vejo e não concordo, tá? Já digo isso. Existe uma necessidade de dizer assim, eu sou produtor de queijo artesanal. Então, eu tenho que fazer queijo meia boca, tem que ser leite cru, eu tenho que andar rasgado. É quase que um carinho. Eu tenho que andar rasgado. Sabe, uma coisa assim... Sabe uma coisa assim... Que nem o assador raiz não pode usar luva. Não pode usar luva. Se quiser usar luva, tu usa, o problema é teu. Sabe o que eu tô dizendo assim? Que eu quebro um pouco, me sinto confortável, porque não tenho nenhum patrocínio, então eu não sou do A, do B, eu sou dos produtos em si, tá? Então, o exemplo do Bruno e do Janelli, que são da região de Pomerode, eles têm o seguinte, eles desmistificaram aquela coisa. Queijo artesanal pode ser vendido no supermercado. Que não podia. Não, que é isso. Por que não pode? Claro que pode. Lá em Minas vende tudo quanto é lugar. Não tem... tu entende? Não é isso. Não é que as pessoas ficam tão querendo, sabe? Enxugando gelo, né? Mas é o modo de fazer. Eles têm uma indústria aonde eles fazem os queijos que são considerados mais artesanais. O modo de fazer deles é mais artesanal. Entende? Assim, e as pessoas... Por que não pode isso? O modo de fazer é artesanal, mas é em escala. É uma escala. É em escala, mas é só o modo de fazer que é artesanal. E eles têm outros produtos que eles usam mais, que são escala. E tá muito bom, porque é o produto do giro, né? Sim. Quem não tiver o seu produtinho do giro aí, não fica, né? Então, eu sempre digo, vamos fazer uns queijos maravilhosos, maturados, 6 meses, vamos R$350 o quilo. Vamos, sou a super parceira. Mas e qual é o teu giro? Né? Você tem que ter o teu queijo do giro. Maturação 10 dias, continua sendo artesanal. Que a vaca que é o que paga a conta. Isso. Aí a gente tem 2 possibilidades. Ou você tem outros negócios, que eu já tive situações assim, tipo, não é a queijaria que paga a conta, tudo bem. Eu sou uma mera consultora, mas aviso. E a outra questão que a gente tem sempre é, não desmerece o queijinho do dia a dia. Você não vai comer uma fatia de queijo azul no café da manhã, né? Todos os dias, concordo? Não vai. Vocês entendem assim? Entende? Você vai comer você vai degustar no momento
um queijo de 6 meses. Sim. O Morro Azul, por exemplo. A gente pode falar do... Pode falar todas as marcas. Tá. Não tem problema nenhum. O Morro Azul, ele é um queijo maravilhoso, mas você... Por que ele é pequeno, né? Também, porque a gente vai comer ele em volumes menores. Então, você tem que ter um produto que gira, que pode continuar sendo artesanal, que pode continuar... Entende? A diferença, ele é menor, ele matura mais rápido e ele paga as contas. Hoje eu vejo que o mercado brasileiro está muito olhando para isso. Mas no início, era como se fosse assim, ó... Sabe, é bem grosseiro, mas sabe aquela coisa quando você diz, teve nenê? Sim, cesariana ou parto normal? Como se fosse um problema. Então, faz queijo, leite cru ou pasteurizado? As pessoas, pasteurizado. Por que tu... É o teu queijo. Na França, que as pessoas falam, tem um monte de produtor artesanal que faz queijo com pasteurização. Vocês entendem que não é isso? Eu escuto assim, eu escuto muito falar, porque o queijo, se não for um queijo bom, tem que ser com leite cru. Daí tinha uma questão de vigilância, que era proibido fazer o queijo. Eu tô falando aqui o que eu escuto. Nada de queijo, entendeu? eu só sei comer queijo. Não, eu já fiz alguns cursos, eu acho que ela nem sabe, mas eu só sei comer queijo. Eu já fiz alguns cursos, meu avô falecido fazia queijo, vem de família italiana, então sempre eu fiquei com os kits dele de queijo, eu tenho guardado. Isso é legal, hein? Tenho guardado. Então, assim, alguma coisa eu entendo, eu conheço, vivi, a gente tem contato com algumas das queijarias que são, para mim, são as, assim, que são as que eu gosto hoje no estado, né? Sim. Que é a Três Montes, que tem o pessoal da Canto também. É maravilhosa. Bom, tem o pessoal aqui da Zona Sul de Porto Alegre, as gurias tem, mas não vou lembrar o nome deles agora. E tem mais uma menina que faz um queijo maravilhoso lá na fronteira, que a gente comeu. Graciela. Que é um misto. Isso. É misto ou é só... Esse aí, maravilhoso. Foi um dos melhores queijos que eu já comi no... O Três Montes. A Três Montes e a Canto são duas gaguindus que eu tenho um carinho especial, porque foi eu que implantei elas. É mesmo? Que legal. A Três Montes começou na mesma rua que eu morava. Na Vitor Hugo. Isso. A Três Montes, a gente em 2020, foi na pandemia ali com a Cris. A Cris, eu já ia falar, a Cris. É a Cris, queijeira de mão cheia, tá? A Cris, queijeira de mão cheia. Foi assim uma ideia, estavam lá, a gente conseguiu continuar trabalhando porque, ainda bem na pandemia, né? E ela faz uns queijos maravilhosos, eu sempre falei pra ela. Incrível, assim. São maravilhosos. Isso, são maravilhosos, tá? Poente, acho que é. Tem. O Alma. Ela o Alma. Foi o Alma eu adoro. Foi o Alma. Eu adoro. Eu gostei mais do Alma, eu acho. Aí vem assim, tipo, gosto ou não gosto, são todos maravilhosos, tá? Aí tem a Sheila, que é a queijeira que faz lá, né? A funcionária deles que faz um tempão já, a Sheila com seca. A Canto, o Paulo e a Mari. Conhecemos eles lá em Livramento. O Paulo e a Mari, assim, eles têm um mundo, né, nas costas e tem uma questão de design, de formação em comunicação. Eles trabalham muito bem isso, né? Bem legal. E é muito interessante a história deles também, naquele canto, né, que a gente sempre... Então, foram duas queijarias, por exemplo, que esse novo modelo, posso dizer que foram duas queijarias que abriram caminho. Eu acho que eles não sabiam disso, tá? Não tô dizendo de pasteurizado ou não, tô falando assim, de que se a gente olha toda a parte toda a parte de comunicação da Canto, da Três Montes, é super bem feito, né? Não, eles estão bem na frente. Que é o que eu aprovo, né? Sempre digo que a Graciela já vem de um outro, a Graciela ali daquela região de Livramento, ela é do Rio, casada com um francês e produz queijo ali. Começou só com ovelha, hoje ele tem vaca também. Maravilhoso, é Tchecoa. Surreal. E é uma receita básica, assim, e tal, de maturação longa. E agora ele tem doble chapa, que ela faz meio ovelha, meio vaca. É assim, ó, são produtos fantásticos, assim, são iguarias, assim, são... essas três aqui que a gente tá falando, eu posso falar de outras, assim, são pessoas que estão nessa... São pessoas que vão a concurso, não pode. São pessoas que quando tu mostra, tu diz, opa, o queijo gaúcho tá numa outra esfera. Deixa eu te perguntar, o que acontece, assim, o pouco que eu conheço, que eu estudei, que eu li, e eu notei que no Brasil a gente tem, não sei se seja por legislação ou não, é o queijo de vaca tradicional, tem o queijo de cabra, que é geralmente um borção, um chantilly, enfim, toda essa linha, mas a gente não vê nas prateleiras do mercado, muitas vezes, um queijo misto. Existe uma questão de legislação, por exemplo, assim, na Europa tu tem um misto de vaca com cabra ou com ovelha, e aqui a gente fica assim, pô, mas
tem um mercado. Aí tu Aqui é olha, um ou outro aí no tu mercado. olha pro mercado europeu e fala, cara, se tem todo esse mercado europeu lá, por que que no Brasil ainda tem, imagina, é um mercado a ser explorado 100%. 100%. 100%. É uma lacuna gigante. Sim, a gente tem que, não vamos justificar, mas precisamos. O Brasil é muito jovem na produção de queijo artesanal, né? Se a gente comparar com Minas mas se a gente comparar com a França, Sim, que é muito ainda tá muito jovem. atrás. Ok, mas isso é só uma questão de tempo. A questão dos mistos, que é o exemplo da Graciela, né? A gente tem poucos realmente no Brasil. Estou tentando até pensar mais exemplos no nosso estado que faz misto. Não é uma questão da legislação, porque a legislação ela é claro, desde que seja leite, né, de origem animal, Sim. Tudo certo. e que tu identifique no rótulo, Claro, né? queijo Isso misto. tu vai querer, Olha aí, Gabi. Pãozinho. Pãozinho aí, ó, um pãozinho de Pra alho. acompanhar nosso papo. que coisa legal. Então a gente tem, olha que lindo, e deve ter queijo aqui, né? Sim, É dozinho? É dozinho. Uhum. é dozinho. Vocês receberam em casa esses dias? Sim, recebemos já e fizemos. Ó, que bom. E É bom quando as pessoas reconhecem qual é o produto, né? Não é porque nós falamos, não vai ser, mas é dozinho. Viu só? ele, tá vendo que ele tem queijo e derrete mais, né? Isso eu não nem conheço, isso é a qualidade do queijo, né? Queijo que não tem dificuldade para derreter e vira Uma pastinha. aquela pizza, sabe? Uhum. Que esfria e vira Não é a proposta dessas queijarias que a gente tá falando, né? Sim. Entendeu? São queijarias, são indústrias grandes de laticínio. Mas é uma das coisas, por que fica assim? Ó, tá vendo? Ele esfria um pouquinho e mesmo assim ele continua. Tá vendo, gente? O queijo dozinho é bom. É de qualidade. Uhum. Não é que é bom, é de qualidade. Ele deve colocar mais, mas fica bom. Então a gente termina de comer, vai. Então não tem problema. Então não é uma questão de legislação. Será que é por falta de conhecimento? Será que é custo? Onde, Eu acho que aonde começa, que a indústria sinceramente, tá começa com pela essa matéria-prima. matéria-prima? Eu acho que hoje a gente tem muita dificuldade. Uma vez, o leite é um produto extremamente perecível. Então, você tem que correr contra o tempo. A ideia, inclusive, de ter queijarias, como a gente está começando aqui, essas queijarias, a gente fala de cadeias curtas, né? O agro sempre tem cadeias longas. A gente passa a ter cadeias curtas. Ou seja, faz tudo na propriedade. E isso é muito interessante, né? Legal em todos os pontos de vista, inclusive nessa questão de segurança. O cara produz e já transforma. Porque senão você vai ter que transportar longe, né? Que isso vai, como você me diz, isso continua, né? A gente tem as indústrias para isso, tem as cooperativas e tal. Só que isso traz aí você tem que colocar leite de outra propriedade. Ou você tem que criar animais de outra propriedade. Tudo isso, legalmente, não tem problema. Se você identificar, não tem problema. Tá muito mais vinculado com a questão da matéria-prima. Sabe, assim, como da onde vai vir. Se vai ter padrão, se vai ter recorrência. Entendi. Tem muito mais preocupado com essa segurança alimentar, de onde vem, e composição como produz. Como um todo. Às vezes é difícil. Por exemplo, eu tenho aqui, tem as vacas, né? Aí de repente eu compro queijo de ovelha, mas aí o volume, da onde vem esse queijo, esse leite? Imagina que nosso volume é bem menor de produção de ovelha, de cabra. Então, acabou que nesse momento é tudo muito específico. Com raras exceções a gente tem, né? Quem é búfalo, quem é vaca. Mas de jeito algum tem algum problema legal. A questão é realmente a dificuldade que a gente tem de ter aquilo ali. Mas tu conseguiria fazer? Com certeza. É só autorização tu tem, não tem muita. É diferente? Um pouco, mas conseguiria, tá? Mas é difícil você conseguir ter uma constância muitas vezes. Ok, produto artesanal não é para ter constância até por aí, né? Sim, se não tiver previsibilidade de entrega, insumo e matéria-prima... Assim, eu não tenho todo ano, tudo bem. Eu não... Mas a gente também tem que cuidar um pouco com isso, né? Aí entra a minha outra característica que eu sempre tiro o romance das cadeias produtivas. Né? Porque é muito bonito, né? Dizer, olha só, um queijo artesanal que vende e tal. Pois é, mas tu vai viver disso? Como é que vai funcionar isso aqui? Não, tem que ser economicamente viável. Tem que ser economicamente viável. O consumidor, ele até pode dizer assim, não tenho todo ano aquele queijo lá da mesma forma, por exemplo. Isso a gente às vezes tem queijos... Queijo por safra. Por safra. Por quê? Porque o leite muda durante as estações de ano, né? Por conta dos animais, da pastagem e tal. Matura mais, menos e tal. Agora, ao ponto de você não ter disponibilidade daquele produto por muito tempo, tu perde o teu consumidor. Sim. Tu quebra uma cadeia de consumo. Entende? Então,
dentro dessas oficinas que eu faço à frente ali, tem todo um trabalho feito por equipes exatamente assim. Então, hoje, quando se faz as oficinas, se seleciona produtores ou agroindústrias que têm uma viabilidade. Que conseguem, tem a capacidade que consegue, produtiva. porque eles acabam sendo exemplo, né? Então, Sim. a gente tem que trazer, o que a gente traz para exemplo, né? Algo positivo para as pessoas, inclusive, que querem empreender, que querem modificar, poder ter ali um exemplo. Então, não é a desorganizada. Quando chega na oficina, quando chega na minha consultoria, que eu faço consultoria da agroindústria, normalmente, elas já estão bem organizadas. Às vezes eu ajusto mais essa parte de os produtos, né? Vamos ter que fazer um queijo diferente. Não faz queijo diferente. Teu queijo é maravilhoso, só matura mais. Tem que comprar mais ingredientes. Só mais essa... Um ajuste É um fino. ajuste. Um ajuste fino, tá? Agora, toda essa parte... Então, isso é muito bacana. Você pega a gente já bem madura. Hoje você pra dá isso. consultoria exclusivamente para queijarias ou para agroindústria de forma geral? Agroindústrias de forma geral. Mas eu hoje, como é que é? O meu seletivo, que não é tão seletivo, é médio e pequeno porte. Eu gosto muito mais. Comecei em laticínios grandes, tive uma época de frigorífico, mas eu gosto muito, eu me identifico com agroindústria de médio e pequeno porte, que talvez seja o teu modo de trabalhar e que tem muita diferença. Assim, porque você tem um outro tipo de trabalho, a questão de família é muito próximo, como que tu vai agir com essas pessoas. Implementação de processos, Sim, muito mais, né? Isso. E você passou por frigoríficos? Cheguei a passar por frigorífico. Quais são as principais diferenças entre esses dois ambientes? A primeira questão que eu vou te dizer assim, ó. Nosso melhor funcionário de um laticínio é alguém que veio do frigorífico. Porque o frigorífico, ele o laticínio tem os seus gargalos, mas o frigorífico, ele é o trabalho é muito mais bruto, ele é um trabalho, tem toda aquela questão, o próprio protocolo de higiene, a própria fiscalização. A gente tem a entrada de um animal, né, vivo, não vivo, mas Sim. você tem o produto. O leite não, né? A gente não tem vaca lá, a gente tem uma separação, então isso já vem, era incrível, assim, Rondônia, na época dos laticínios, que eram laticínios cifados, grandes, né? Tem seleção de funcionário. Pode contar, o melhor funcionário era aquele que trabalhou em algum frigorífico, porque ele era testado no seu limite. Não é que o laticínio é fácil, Sim. mas é que dentre, às vezes é um pouquinho, às vezes tem coisas que é um pouquinho mais suave. Então, esse eu posso te dizer, tá? Que legal. Porém, tem uma coisa importante que é a questão financeira, né? Não vou nem colocar em números aqui porque não me cabe, né? Hoje o frigorífico não... Aí tem que perguntar pro Roberto a parte financeira. O frigorífico, parte do laticínio ainda... sei bastante sobre a questão financeira, né? Apesar de não fazer isso, a gente sempre tá monitorando. Mas a gente sabe que é um outro mundo, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica aqui. Vamos lá. Assim, eu sou um cara que gosta de ler rótulos. Ótimo. Maravilha. Tá? Faço parte da indústria. Ler rótulo de água de coco. Eu sou a favor de comida geracional. Eu digo comida de vó. Comida é comida, não químico, tá? É o que eu realmente prego. Não é possível a gente comer tudo. Tá tudo certo. Faz parte da evolução do ser humano. Vivemos em 2025. Mas, contudo, porém... me incomoda o fato de ir buscar, às vezes, um iogurte no supermercado. E eu não encontro um iogurte. Mas como assim tu não encontra? Tem... Só bebida láctea. Só bebida Exatamente. Cor de rosa. Exatamente. Cor de rosa. Exatamente. Cor de rosa. Então, assim, existe... onde eu quero chegar é o seguinte, isso é porque o consumidor está exigindo, ou é porque a indústria está impondo, ou é porque realmente existe essa mudança de comportamento de consumo? Ou também é o poder de compra? Vamos lá, assim, ó. Só uma outra coisa assim. Eu me espelho muito na cadeia da carne para tomada de decisões, às vezes, na cadeia do queijo, dos lácteos, tá? Porque a cadeia da carne desenvolveu mais. Então, por isso que às vezes a gente troca ideias, só muda o produto. Mas a cadeia é a mesma. A origem é a mesma. A origem é a mesma. Então, eu troco muita ideia. Por isso, talvez, a minha proximidade também com Bolinha. Claro. O próprio meu marido, que trabalha muito com isso. A gente conversa muito porque cadeia do azeite, cadeia, né, do mel, a gente tem tanta coisa legal. Vamos lá, assim, primeiro, a bebida láctea, ela é feita de soro, correto? Sim, soro do leite. Por quê? Porque nós somos um dos maiores produtores de mussarela, que produz grande quantidade de soro. Quando a gente produz queijo, a gente produz soro, né? Porque é a parte líquida e algumas proteínas que não ficaram no queijo, beleza. Tudo certo. Quando a gente trabalha com indústria de médio e pequeno porte, a gente
quase que, ou faz uma ricota, ou é muito mais fácil a gente trabalhar isso aí. Quando a gente trabalha, aí eu vou te dar um exemplo como o meu, né? Numa indústria que processa 110 mil litros de leite num dia e Meu produz Deus. mais de 1 tonelada de queijo mussarela em barra para pizzaria de São Paulo, tipo commodity, Uhum. é lagoas e lagoas de soro. Lagoas de soro. E aí vem a questão ambiental, que é seríssima, né? Então, a primeira questão, assim, ó, se precisava escoar isso aí. Criar um produto para isso. Criar. E a gente até chama isso de nem subproduto, isso é um coproduto. Por que não é um subproduto? E Não, e de novo, não tem problema nenhum. Maravilha. A gente ali tem o quê? Ainda tem proteína, aí tem soro. O pessoal faz whey, né? Do soro. Sim. Todinho, né? Isolado. Tem um monte de coisa. Beleza, não tem nada. A grande questão, e isso, obviamente, o custo baixo. Então, aí foi o primeiro investimento das grandes indústrias, né? Olha aqui, ó. Vou ganhar, no mínimo vou ter onde colocar e não vou levar multa ambiental, né? E é o mínimo, né? Então, Matou uma dor. tu imagina, eu tô contando pra vocês assim, ó, o número de processos, eu não sou dessa área, mas a gente acabava sendo, porque aí o processo ambiental é outro, você sabe que é outra pegada, né? E, nossa, era difícil demais essa parte. No meio da Amazônia, imagina só. Agora, então eles colocaram no mercado. Né? Qual é a questão? É um produto que tem que trazer lucro, então eles precisam corrigir. E aí corrige nada que não é tudo é permitido, né? Não, eu tô falando... Talvez a gente não queira. Eu tenho coisas, eu leio rótulo também, tá? Ensinei meus filhos, inclusive, também. Porém, a gente sabe que pra gente ajustar aquilo ali sem muito custo, ele vai acabar tendo um cor-de-rosa. Não vai comprar uma polpa de morango natural, uma geleia. Eu tenho uma cliente que faz a geleia, sabe, assim? Que é maravilhoso, né, e tal. E ali tá o nicho de mercado, tá? Tem aquelas pessoas, ok, tu acha que tá certo ou errado? Não sei, assim, eu acho que tá certo por uma questão econômica, acho que as pessoas têm poder. Tem que desovar. Tem que desovar. Tem que existir uma questão ambiental. Eu acho que é uma questão ambiental, eu acho que botar fora uma coisa que tem valor perfeito, tá? De jeito nenhum. O que eu acho? Que ficou demais para um lado. Eu acho que para mim, faltam 2 produtos que eu tenho pouco acesso. Olha só, o iogurte e a manteiga. Manteiga, eu não sei, eu não como margarina há muitos anos, né? A manteiga artesanal, feita, a gente não tem muito acesso também. Que é um outro produto que a gente não consegue chegar nela. Sabe assim, eu tô falando uma manteiga... Sim, manteiga que tu consiga comprar num pequeno produtor, vamos supor, uma manteiga mais tradicional, mais aquela da avó. Realmente batida com sal, aquele, né? Tá, é muito mais difícil. Por que acontece assim? Primeiro, o volume deles é muito menor, então eles não têm concorrência, eles não conseguem concorrer, né? Menor ainda que o queijo, tá? As pessoas têm um padrão já meio determinado do que é o iogurte, do que é a manteiga. Sim. Um poder de comparação, que é o que a gente tá fazendo com queijo artesanal. Mas aí depois vai ter que ter o iogurte, depois vai ter... Então ainda não se descobriu tanto. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Apesar de que o Pomerode já entrou, tá? Já começou a fazer o Bruno e o Will já estão fazendo um iogurte, tá? E outras empresas começaram também a trabalhar com isso aí. Então, sim, eu acho que o Roberto fala isso, eu comento assim, às vezes, quando a gente vai no mercado, eu queria só um iogurte natural, né? Sim. Que eu não tô assim, não desfazendo não tem. Aí tem a escala, aí tem a forma de precificar, e aí a gente tem uma outra questão, tipo, o iogurte, / bebida láctea, sei lá, a gente tem, a vida de prateleira dele é mais curta, já o queijo é um pouco menos. Se vocês pensar, a vida prateleira, né, os queijos artesanais acaba sendo um pouquinho mais. Para a gente colocar no mercado, tu tem que ter um volume bem maior. Não acha? O que a gente... aí veio o pulo do gato, tô te dizendo, tô concordando contigo. O que é o nosso mercado? Mano, e vocês não estão fazendo nada por isso? Poxa. A gente tem agroindústrias que a gente já assiste e que esses iogurtes, nesse modelo, estão entrando em pequenos mercados, em Porto Alegre. Que legal. Onde é que a gente acha? Pode falar. Posso falar? Mercado Baço. Tá, e qual que é o nome da marca? Intenso. Eles fazem um queijo... Não, eu vou mandar pra vocês. Faço questão. Nossa, eles fazem um queijo de iogurte. Olha aí. Que é uma coisa diferente, assim. Diferente pra nós não é tanto, mas... Porque era uma receita da mãe, né? Aí eles fazem um queijo, e foi assim que eles começaram. Também, estilo um casal jovem e tal. Aí eles usam um iogurte que eles fazem como o fermento. E o iogurte é bom. E aí eles começaram a produzir os iogurtes também. Que legal. E aí é um pouco diferente. O mercado
foi um deles, eles têm outros aqui, as Sim. bancas e tal, porque eles têm um volume menor, têm uma vida menor, Tem né? que vender no agregado, tá Sim. tudo Isso. certo. Tem que botar onde o público consiga É. aceitar o ticket que custa. Isso, aí eu vou dizer com o que que eu me espelho na cadeia da carne, o que eu olho, assim, é a carne ou os produtos cárneos de qualidade superior, que a gente hoje vai muito mais nos mercados, Sim. que vai ser aonde esses produtos vão entrar. Ah, mas ele é mais caro. Bom, tem consumidor para isso. Tem, claro que Concorda? tem. Tem, certeza. né? O Tem. consumidor está disposto. Hoje, assim, eu não vou falar da maior parte, mas tu tem uma segmentação de clientes que está disposto a pagar um prêmio, né? Um valor premium, né? Para ter acesso a produtos melhores. Para comer melhor. Para comer melhor, e tá tudo certo. É o caso da nossa farofa. A nossa farofa ela é sem glúten, sem lactose, Limpa, né? Limpa. Não tem um monte de conservantes, então é um produto que... O Márcio Ávila pegou o rótulo e olhou e falou assim, só tem isso aqui mesmo. E quando terminou o programa, ele falou, mas só tem isso mesmo, não tem mais nada. Como é que você faz isso? Ele ficou impressionado, porque só tem o que tá ali, realmente. Então, assim, E só que ela tem um valor agregado diferente. ela custa... Ela é cara de produzir. Então, Mas porque a gente tem que se pagar? sim. Né? Assim, É, não, com certeza. não, mas é caro. Eu já tive pessoas assim que falaram assim, mas esses produtos aí, eu não vendo queijo, né? Sim. Eu sou consultor, mas eu indico. E aí alguém, mas esses queijos aí são caros. Eu digo, bom, é a proposta. Claro, caro é aquilo que não vale. Cara, o que não vale. Cara, é é o que errar não quando vale. tu compra. que nem Entendeu? esse É a hotel. proposta. É a proposta dele. Se você quiser, você tem um queijo bom, assim. Bom, talvez ali no supermercado, no hipermercado, tu encontra um queijo que vai cumprir seu papel ali, né? Como eu digo e tal. Mas é a proposta. Não tem nada de errado. Eu só acho que as pessoas têm que ter acesso. Que aí vem eu sempre digo que aí vem quando as pessoas me perguntavam, mas onde é que eu compro e tal? Todas essas oficinas, que hoje a gente está trazendo outros produtos também, no Chilete, por exemplo, a gente começou exatamente por isso, para o consumidor que quer comer um produto diferente, talvez não todos os dias da semana, Sim. que ele realmente é genuinamente artesanal, não é colocou no nome lá, não é isso, né? Ele é artesanal, né? Até porque eu jamais faria parte de algo que não fosse, né? É artesanal. E ele tem um valor maior. Mas ninguém me pergunta o valor do produto. Eles gostam daquilo ali e me perguntam aonde a gente compra. Né? Ponto. Porque daí já viu, não, olha só, Percepção tem. sensorial, É vale o que eu gosto. E aí a gente tá explicando isso. Olha, isso vai acontecer assim, né? Vocês vão ver que ele é... Então, essas são eu acho que essa é uma geração que já tá aí. Sim. Já tá aí. Essa questão de, eu olhei o rótulo, eu quero coisas mais... Isso já tá aí, né? A gente tem que se dar conta, essa geração já tende a aumentar isso, né? De pessoas que se importam. A gente teve, acho que, um boom ali que foi, né? Produtos muito industrializados, que eles vão continuar acontecendo. Que veio dos Estados Unidos, a questão É. da Segunda Guerra, da questão de shelf life, de poder manter, né, naquela vida corrida, quando a mulher acabou Teve o entrando no processo da mercado. industrialização, É. a Então, mulher foi todo um entrando. processo. A comida enlatada, a comida congelada, que tem Isso. todo o apelo. Então, agora, eu acho que vai dar uma equilibrada entre tudo, assim, entre o industrializado, congelado, com shelf life maior, com shelf life menor, um pouco mais artesanal. Tem tido um resgate dessa coisa da comida de verdade, né? Do artesanal. Tem Perfeito. havido esse... Assim como o Roberto falou aqui da questão da carne, né? Que ele falou bem, o André perguntou pra ele se ele achava que essa questão do consumo tinha vindo do exterior, né? Se ele achava... E ele falou, não, isso veio do próprio brasileiro que começou a pedir, eu quero comer uma carne melhor. E aí... Começa a conhecer, começa a entender, e a gente sabe que rede social tem o negativo, tem o positivo, elas fazem isso também, elas informam muitas coisas, e aí começa a entender que existe. A gente tem uma logística, ainda meio precária, mas a gente já tem uma logística Não, ajuda. de entrega. Já melhora. Já entrega, o cara tá ali, você consegue comprar queijo de São Paulo, do Rio, né, que já facilita muito a nossa vida. Então, isso também tu tem acesso aos produtos, então você começa a ter esse acesso, seja lá onde for. E uma coisa legal, os produtores, né, eles gostam disso. Quando eles descobrem eles gostam disso, entende? Eles gostam quando eles entendem que eles não precisam dar rasgado, que eles podem ter ar-condicionado, eles podem botar os filhos na boa escola. Porque quem vai querer ficar lá se não for assim? Vocês concordam comigo? Claro. Não, olha só. Tem que ver uma evolução de um todo. Com né? todo, exatamente. E sim, o teu produto não é, mas eu vou lá e o cara diz que é caro, porque ele não é para ser o teu comprador, ele não é para se revender. Aqui, tu tá no teu nicho errado. Sim. Entende que a gente Tem que diz achar o assim? teu posicionamento. Do teu posicionamento no mercado, mercado, não é?
E isso que você fala, né, da indústria, ela é muito, principalmente a indústria do queijo, do leite, ela é muito familiar, né? Vem lá do campo e fica. Tem um exemplo lá na minha cidade, a Roca, que produz o doce de leite Roca. Sim, Roca. E tá até no perfil da Rose, eu acho muito legal, porque eu conheço a Rose de infância, né? E eu acho muito legal, assim, o que ela fala ela fala, é a quarta geração que vive do leite, mas a primeira que transformou isso de fato num negócio. num Negócio. produto, que eu acho que a Rose fala isso, e eu acho muito legal. Que é a quarta geração produtora de leite e primeira a transformar esse leite em doce de leite de verdade. Então, E o isso mundo, e o que eles... Isso é muito legal. O que é essa marca? É uma marca que hoje ela extrapola, né? Ela tá ali Sim. sempre. E aí tu pode continuar sendo familiar, não tem problema nenhum. Então, acho que a indústria ainda tá forte nisso. Como eu digo, a gente ainda é o maior produtor de queijo mussarela. Então, a gente tem bastante soro. Porém, acho que é interessante, assim, agora se começou a trabalhar um pouco mais com trazer outras possibilidades para isso aí. Eu acho que, como professora, eu sempre comentei com meus alunos assim, ó, tá errado, não, a gente só tem que deixar claro. Sabe o consumidor, quando ele tá ali, tu tem que deixar claro as coisas. Isso aqui não é iogurte. Acho que até agora começou a aumentar um pouquinho o número de iogurte, mas teve uma época que tu chegava ali, era só bebida láctea. Daí começou, acho que até pela questão legal, as pessoas começaram a pedir, né, mais um pouco, não, a pressão e tal. Então, eu percebi, assim, que a gente sempre... a gente tem que aprender, a indústria tá aí e tal. Eu, particularmente, hoje não trabalho com indústria de grande porte, vinda do grande porte, mas não trabalho mais com isso, mas respeito muito. Não são concorrentes. Às vezes, a indústria grande acha que são, mas não são. São produtos, não são concorrentes, né? São empresas completamente diferentes, que entregam coisas diferentes, né? E aí vem esse modo que eu sempre explico para eles assim, ó, a gente só tem que se posicionar. Né? Também não pode ficar jogando para tudo que é lado, ou eu sempre digo, não muda teu discurso conforme teu público, porque daí logo ali tu vai cair fora. Isso é certo, né? Acho que hoje as pessoas às vezes permanecem um pouco mais, mas logo elas caem fora. Sim. Então permanece. Qual é a tua linha? Qual é o teu eixo? O que tu quer? Aí às vezes a gente tem, por exemplo, indústrias que dizem, mas eu queria muito fazer uma ricota. Que é uma das coisas que a gente pode fazer com o soro, né? E fica bem bom. Vamos lá, vamos fazer. A ricota é fresca. Onde é que tu vai vender? Para quem tu vai vender? Sabe? Não, eu não desestimulo de forma alguma. Inclusive, faço junto, né? Faço junto com eles. Mas a gente explica que existe uma vida de prateleira. Aí vai fazer uma ricota pequena, porque ela tem... Quanto que tu vai ganhar com isso, sabe? São situações que... Como é que eu vou dizer? Que a gente tem que mostrar, assim, ó. Não... Você leva eles a refletirem. Isso. A pensar realmente, olha, não é só fazer. E mais, assim, vamos fazer juntos. Não é assim, vai lá, faz, depois eu vejo. Que é a palavra consultor, né? Sim. A consultora, às vezes, ela me... Porque consultor parece que vai ali, diz o que tem que fazer e depois vai embora, né? Aí o cara que lute, que se vire. Não, olha só, vamos fazer, vou ver quanto que a gente vai usar, quanto que a gente vai gastar, quais são as ideias que a gente tem aqui. Aí, por exemplo, tem uma cliente muito bacana em Caxias, na Serra, que ela produzia e ela fazia muito bem a ricota. A gente fazendo junto, assim. O que ela disse? Ela conseguiu uma pessoa que fazia massas caseiras e que comprava toda quinta-feira ricota e tinha que ser a dela, artesanal, padrão. para fazer a massa. Com aquele dinheiro que não era uma ela, bom, aqui eu já consigo fazer isso, e isso adorou a ideia, né? Eu digo, por que tem que ir na feira? Será que tu tem que ir lá na feira? Daí ela começou, todas as quintas-feiras, sexta mulher ia lá e comprava a ricota dela, que não era um volume muito grande, para fazer o recheio. Então, é uma coisa legal, assim, que daí traz aqui, puxa aqui, conversa ali. Por isso que eu comecei dizendo assim, o que a gente tem? 01, para você trabalhar, você tem que ser formal. Porque tudo isso que eu tô falando aqui, pro pequeno produtor, médio produtor, se você não for formal, você nem levanta. Mas é difícil? Sim, mas não é impossível. Queijo de leite cru. Que quando falou da pergunta, eu achei que tu ia perguntar assim, ó. Eu não tenho, pelo amor de Deus, não tenho nada contra leite cru, tá? Pelo amor de Deus, eu acho que é uma coisa super importante. A gente só tem que entender qual é a tua proposta. Então, assim, ó. O queijo de leite cru é melhor cru do que é pasteurizado? Não sei, depende da receita. Entende? Tem receitas que é melhor pasteurizar. Entende o que eu tô falando? Esquece a questão de... Sim. Tu acha que aquele produtor tá
tem maturidade para começar a fazer um queijo de leite cru? Não, ainda não tem. Tu entende assim? Tu tem. Não significa que ele não vai fazer, tá? Mas ele não tem. Deixa ele começar assim, ajustando assim, tá? E vamos trabalhar. Então, não é nada contra. É ao contrário, tudo a favor. A gente só tem que alinhar para ver em todos os sentidos. Sentido sanitário, sentido financeiro, sentido da composição do produto. Porque às vezes tu vai fazer um queijo azul, não tem como não pasteurizar em algumas receitas, entende? Que eu tô dizendo assim, nós não estamos falando de pasteurizar por uma questão de saúde sanitária, é a receita que é pasteurizada. Então, não pode ter esse preconceito nem de quem produz e nem de quem compra. Tem que entender que tem para todos ali. Talvez porque a gente tem, falasse dos Estados Unidos, né? A gente teve uma característica muito interessante, né? Por que a gente tem tanta dificuldade? A nossa legislação, ela é muito baseada na legislação americana de lácteos, né? De queijos. Só que o nosso saber fazer é muito mais europeu. Sim, e aí, o Brasil chutou, sabe? Eu digo assim, né? Chutou, assim, foi uma coisa tão... Sabe, nós se espelhamos muito na legislação americana. Mas o nosso saber fazer, seja do francês, seja do italiano, seja do alemão, ele é europeu. E aí a gente teve dos motivos é esse. Parece que eles não conversam, né? Sim. E não conversam. A lei não conversa com o modo de fazer. Não, porque vieram de formas diferentes, né? Então, isso é uma das coisas bem interessantes, assim, que a gente até explica para as pessoas que lutamos contra, trabalhamos para cada vez mais, mas é ancestral. Sim. Já veio, já tá. Já tá. Não. É muito legal, assim, a gente ouvir, né? Porque eu acho que a gente tá falando da cadeia do queijo nesse momento, mas isso se encaixa em tudo, né? Que quando você fala, assim, que... Do ser formal. De ter tudo organizado. E que também, e eu acho muito legal um ponto que você falou, assim... Não importa o seu tamanho e nem o que você tá fazendo, mas desde que você se especialize naquilo ali, tá tudo certo, porque tem espaço para todo mundo. E trazendo um pouco muito mais pro nosso conceito, pra nossa realidade, é que nem o próprio, a gente vê aí hoje, né, os assadores, assim, os chefes, que às vezes começam da informalidade, pelo hobby, ou porque é uma segunda renda, né, e aí eles querem, às vezes, abraçar tudo. Então, agora eu faço alta gastronomia, agora eu faço comida campeira, ou eu faço churrasco, ou eu faço isso. E daqui a pouco se especializa em algo ali, né? Então, a gente tem, igual você estava falando da bebida láctea, tem o público para isso. Então, também tem aquele chefe de cozinha, aquele assador, que ele vai se especializar num high ticket, numa alta gastronomia, ou num público A, que vai querer um churrasco mais gourmetizado, né? E também tem que ter aquele outro profissional que saiba atender também aquele outro ali que tá a fim de pagar um pouco menos, mas também que é uma coisa mais simples. E não significa que seja ruim. Exato. Que é o que você tá falando da bebida láctea, não é ruim. Não é ruim. Você não tá falando se é bom ou ruim. Produto que tem um público X. E que é importante, até porque não tá jogando produto fora, não tá desperdiçando, é ambiental. Então tem o seu valor. Sim. E tem o público para isso. Então, eu acho que se a gente se olhar, porque todos os mercados a gente consegue aprender com todos eles, né? E essa questão de se especializar, assim, eu acho isso fantástico, assim. Eu acho que as pessoas todas quando começam, seja lá por, né, os chefes de cozinha. Muitos, por exemplo, muitos clientes meus eram que faziam queijo. A mãe fazia, a avó fazia. E chega um momento que ele tem que meio que decidir. Você vai seguir pro hobby, ou você vai... Se profissionalizar. Aí tem. Porque a base disso tudo é organização e tal, e conhecimento. Sim. E tem que se comprar conhecimento, a gente fala, né? Quer dizer, vamos comprar insumos, tem que comprar, como comprar conhecimento? Seja a pessoa, seja... Não precisa ser necessariamente só em fazer queijo, pode ser em gestão, tudo. Então... E tem tantas coisas hoje que a gente pode... Hoje o ensino, por um lado, ficou tão mais simples, tem tanto mais acesso. Exato, o acesso. As pessoas têm acesso ao conhecimento muito mais fácil, né? Então, e a gente tem tanta coisa boa produzida no Brasil. Por exemplo, as escolas de Minas hoje tem tanta EPAMIG, quanto eles produzem tanto trabalho, apostilas e que é tranquilo. Tu manda, eles abrem, tu estuda, tem as fotos, tu fala, sabe? É tudo muito simples. Então, isso acho que é assim, quem permanece e quem vai, né? Que isso é uma das coisas que as pessoas me perguntam com uma frequência. Então, acho que todo mundo que começou, não vai. Como tudo na vida, temos seleção.
E ela é natural, né? Darwinismo. Exato, não adianta. Tem a seleção natural e algumas a gente já vê acontecendo, outras a gente fica... o mundo da cerveja foi assim, né? Vocês lembram da cerveja artesanal? Pá! Eu li uma vez, estudei um pouco o mundo da cerveja Já exatamente para ver isso aí. Uhum. Tem gente que ficou, tem gente que não ficou, né? Agora, esse aí já fez o ciclo, né? Já tá aí, quem ficou, ficou. Então foi aquela coisa, talvez começava na panela lá, né? Também, né? Fazia a cerveja e tal. Alguns foram, outros não. Então, eu, na ocasião, eu comecei a ver o que fez as pessoas que foram e as que não foram. Esquecendo, assim, o mundo queijo, cerveja. Para entender e para ser diferente. Porque é um produto com um público talvez um pouco similar, cerveja artesanal, Claro. ela tem um valor agregado diferente. Sim. Né? Hoje, logicamente, já tem um público já bem conhecido, mas é porque ela já está mais tempo no mercado e tal, já é trabalhada melhor. Então, eu li muito sobre essa questão aí de entender o que aconteceu nessa quebra aí para saber como trabalhar esse cliente. E é interessante, assim, a gente não quer, mas hoje, alguns clientes eu entro e eu já vejo que aquilo não vai terminar. É ruim assim, não pensa que é uma coisa legal, tá? Assim, porque não é, a gente tá ali querendo que o cara voe. Porque né, voe, o objetivo é esse. Mas as tomadas de decisão, assim, não no primeiro dia, mas as tomadas de decisão, assim, o convívio, eu já me dou conta que é o cliente, é o cerveja artesanal que não vai. Mesmo ele sabendo fazer, mesmo ele sendo muitas vezes um queijo bom, mas tem algumas características. Quais são elas? O empreendedorismo, sem dúvida, né? E a questão da compra do conhecimento. Quando eu falo a compra, veja bem assim, a compra do conhecimento, eu estou dizendo de se especializar, de estudar, de ler, de contratar. Ainda vejo pessoas comprando muito insumo, equipamento, né? Porque não põe na justiça, né? Então, equipamentos e tal. Mas a gente tem que ter muito, e eu concordo, tá? Mas a gente tem muito cuidado com isso. Porque tu tem que ter uma pessoa ali, né? Que é um outro. Então, por exemplo, assim, isso eu faço. Isso eu olho no YouTube. Isso, aquela facilidade. E aí ele chega pra ti já te mostrando isso, sabe? Não, é que eu fiz um curso ali, não sei o quê, e aqui tu olha. Não, mas eu vou continuar fazendo. Tu começa a ver. Eu tô há 25 anos nisso. A gente já tem, assim, o diabo porque ele é velho, né? Assim, a gente já tem noção, a gente sabe quando vai converter, quando não vai converter. A gente olha o furo do queijo e sabe se ele é bom ou não é. Não é porque tu é mágica, é porque tu estudou, porque tu repetiu. Então, às vezes, quando a gente chega ali, a pessoa diz, não, o que tá falando não faz sentido. São os que a gente percebe que... E é uma coisa interessante, assim, acho que é o meu perfil de ser honesta. Eu vou até onde eu posso, tá? Mas eu também não... Porque eu percebo que se eu começar a colocar muito gás e ele vai acabar investindo talvez mais, talvez ele... Então eu meio que deixo e digo, vamos fazer o seguinte, analisa. Sabe aquela coisa? Analisa. Avalia bem se é isso que tu quer. Sabe aquelas coisas que a gente faz... Que hoje, assim... Vê direitinho, pensa direitinho. Pensa direitinho, eu tô pensa aqui... em direitinho desistir. Isso. Vamos pensar. Não, e sabe o que eu digo? Vamos Assim, eu acho que pensar em parar por assim, aqui. eu tô, inclusive, à disposição, sem custo, para te dar algumas ferramentas para te decidir isso aí, sabe? Porque, e eu acho que hoje, meu rosto já, quando eu chego, converso ali, já digo, ai, meu Deus, eu me dei conta daquilo ali, sabe, assim, e assim, não me surpreendo ao mesmo tempo, quando eu vejo aquele potencial ali, aquele potencial que só precisa... ser lapidado, é um diamante. Para tudo. A partir de agora, vocês não falam e não compram nada sem falar comigo, sabe? Uma coisa assim, comprei, do quê? Mas eu tô aqui pra isso, menino. Sabe, assim, daí a gente vai criando uma relação de confiança. Claro. Mas a gente percebe isso, assim, eu acho que essa questão de conhecimento e empreendedorismo, entender que as coisas não são estáticas, tem que ir pra frente, que tu não tá produzindo só um queijinho, que tu tá produzindo um queijo e que isso tem valor. E a gente se emociona também porque a gente muda a vida de pessoas. A gente muda isso. Não tava no script lá da Cristina quando saiu de Erechim mudar tanto a vida de pessoas assim. Que legal. Sabe, de pegar a mão de uma mulher, por exemplo, e ver que ela tá passando por algum problema com o filho e ela diz, eu não sei onde levo, vou te indicar um médico. Sim.
Porque então o meu conhecimento também traz isso. Você entende assim? É a É a comunicação. vivência, a é a convivência. comunidade. Sabe? É Tu tudo. entende É assim? isso aí. E aí todo mundo fica bem, né? Vamos combinar assim, Sim. eu não tô ali Sim, pra sim. isso, e logicamente pra eu ter isso, eu tenho que ter algum tipo de intimidade com ela, mas alguma aproximação. Mas ela me diz: olha, tive um diagnóstico assim, e tu vai lá vendo. Não, mas isso não é, eu sou veterinário, não vou dizer nada. Porque daí eu digo, mas a confiança já vem, tu acha, tu que é mais esclarece. Eu disse, eu acho que não. Vamos fazer o seguinte, eu vou conseguir uns médicos pra ti, quem sabe tu leva de novo. Tu muda a vida. Sabe, assim, entende? Vai mais do que simplesmente chegar ali, é o queijo, sim, é a escola da menina. Agora uma lá me disse, vou tirar aqui da escola rural porque não dá mais. Quero levar numa escola na cidade. Legal. É modificação de sociedade. Claro. Entende que eu digo assim, a menina já tá, não, eu quero levar porque eu quero que ela estude uma escola melhor, né? É para isso que a gente tá trabalhando. Perfeito, sabe? Veja que É uma evolução é uma social, mais, né? É uma É o evolução, a mais. evolução social. Acho que isso é uma das evolução. coisas... Revolução, quase. É, uma revolução. A gente precisa de pouco Pequeno, em pouco, né? Sim. De passo a passo. Mas se tu pensar, olha quantos a gente tem, né? E é isso que faz a diferença e é isso que muda o mundo. Xani, Temos uma já. hora e pouco já. Mas que delícia de papo, né? Eu ficaria Se mais... deixar falar, nós vamos... Ainda bem que corta, né? E porque é muito legal esse papo, porque a gente fala, só pra encerrar, mas pegar esse gancho, por isso que a gente fala tanto. A compra do conhecimento, acho que você trouxe esse termo, e as pessoas precisam desmistificar isso. Porque é real, a gente tem que comprar conhecimento. E como é que a gente compra conhecimento? Você compra um curso, você compra, pode ser online, tá tudo certo. Um curso online, você compra uma consultoria, você compra um livro, né? Você compra. E às vezes também tem gratuito. Também tem muito acesso, muita informação. Que nem você falou, O entra em sistema contato S é lá, maravilhoso. entra em As contato públicas lá que são e eles 100%. mandam. Eles te mandam, as pessoas Sim. querem chegar. É nessas pessoas que eles querem chegar. Sim. Só que às vezes eles não sabem onde as pessoas estão. Então, essa questão do, como digo, comprar, é isso, a busca do conhecimento, seja qual for a área. Sim. E eu gostei muito pela história que vocês têm do produto de vocês, que de certa forma eu me identifiquei, assim, de entender, assim, um produto extremamente genuíno, com uma composição, fala totalmente a língua do meu cliente, né, que eu digo, porque Sim. exatamente, acompanha isso aí, são produtos diferentes, que vem, eles têm rosto, isso é uma coisa legal, né, eles têm rosto, sim. ele não é uma pessoa, não, eles têm rosto. As oficinas a gente leva os produtores. Que legal. Os que tem os Se que gostam, identificam, sim. E tem que ser, porque você sabe de onde vem, e aí você gera confiança. Hoje em dia, nesse mundo tão virtual, por isso que tá tão crescente essa coisa das marcas terem rosto, porque a gente tá tendo um resgate disso. É uma coisa que eu tenho falado sempre, né? O marketing, ele é humano. Por mais que o digital seja forte, mas o melhor marketing é o boca a boca, o melhor marketing é quando você une as pessoas, é a experimentação. Então, é uma mesa farta, com um bom churrasco, uma boa comida. Exatamente. Por mais digital que o mundo esteja, o melhor marketing ainda é humano. E essa conversa, assim, que a gente tá tendo aqui, ela é muito enriquecedora para nós, para as pessoas que escutam, porque são histórias reais, são profissionais nas suas cadeias, pessoas. Então, acho que é bom mostrar a realidade, né? É isso. Não aquela realidadezinha que a gente vê muito em rede social, assim, que... Fake, às vezes. É um fake. Só que eu acho que hoje tá até meio... Hoje já tá caindo, tendo esse né? resgate, assim como tem um resgate à comida de verdade, tem tido um resgate às relações, né? Exato. E vamos te agradecer, Cristina, por ter vindo. Cris, muito, muito obrigada. Então, os nossos parceiros te presenteiam aqui o nosso pão. Pãozinho. A gente tem Pãozinho. aqui um kit também, ó. Aqui Olha tem só. El Capitã, tem erva mate barão, tem... erva mate barão de Cotegipe. Sim, Isso. tem aí. Eu tenho um cliente lá. É bem pertinho do Erechim, né? Você sabe? Lá de mim. Então tem aí os nossos, tem Red Bull pra você. E claro que tem que ter um carvão. Ai, um carvão. Tem que ter um carvão, né? Sim. Você sabe que não é só churrasco que a gente pode fazer. Você sabe que a gente faz queijo, muito queijo assado, né? Queijo assado é coisa É uma boa, né? delícia. Eu faço Tem que ter um várias. Eu faço muito, a gente faz muito lá em casa, assim. Muitas ideias. Não é só... Não sei se ele vai parar aí. Aí, ó, pronto, eu Olha parei aí. ali. Então, Olha só. mas estão aí os nossos presentes para você, para agradecer seu tempo. Muito obrigada. A gente sabe que a gente está falando de comprar conhecimento, mas o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Sem dúvida. Gostei muito, adorei estar aqui. Muito bom. Cris, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Quiser entrar em contato, quiser contratar uma consultoria? Tu sabe que hoje, assim, eu tinha vários perfis. E aí, por ser humana, acabou. Para com essa coisa, porque eu já não consigo mais. Hoje eu tenho, assim, tenho o meu Instagram, ele é
Cristina, Zafari, Gresselé, lá Prado, que ali tem a Cristina da parte da consultoria, do laboratório, tu encontra no endereço. Vai estar aqui embaixo, aqui na Não, tela. eu acho legal, porque às vezes as pessoas acham que tem empresas maiores e que Sim. tá tudo bem e tal. Neste momento, o meu cliente, e eu me dei conta disso, ele quer falar com a Cristina. Sim. É legal Então, isso. Como é que eles te acham, Cristina? Então, o meu é Cristina Zafari Gresselé, e também ali agora, por conta do laboratório, eu coloquei Prado Laboratório. A gente tem a empresa Prado, Tá aqui, ó. ó, Prado Laboratório, vai estar bem em Cristina Zafari Gresselé, tem o laboratório, tem a Cristina Mãe, tem a Cristina da oficina, tem o WhatsApp, sabe? É muito Próximo. Muito próximo, porque o meu objetivo era esse. Depois de ter muitas assim, sabe? Ah, tem WhatsApp disso, tu tem Instagram, eu já com 3 Instagrams. Já é difícil. Eu acho que acho que é legal, mas nesse momento Tá as tudo pessoas ali. estavam me procurando como a Cristina, consultora / A guria do queijo. A guria Se do você queijo, botar ali tá no lá, a Instagram, guria vai do queijo. aparecer a guria do queijo e todo o A resto. oficina. Tava pra tudo. Então, achei que ficou melhor assim, me comuniquei melhor assim. Que legal. Então procure ali a guria do queijo que vai aparecer. Vamos Cris, começar então, você. muito obrigada e vamos agradecer os patrocinadores. Isso aí é o Capitã, melhor farofa do Brasil. Barão Erva Mate Chá, Zinho com a linha Todo Churrasco, primeiro pão de alho do Brasil. Facas Dom Cássio Selame, Marcelo Bolinha, referência em linguiças e carnes. Borrússia, frigorífico feito pela nossa gente. Asiano, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Red Bull, líder mundial em energéticos. Temos GR Group, assessoria financeira e jurídica, para você que está com algum problema aí ou quer se precaver também, entre em contato com o pessoal da GR Group. Lenscorp. Lenscorp, marketing digital, isso aí. Nós estamos nos estúdios Combo. É Combo. você que está precisando gravar um podcast, fazer algum conteúdo, fotos, enfim, entre em contato com os estúdios Combo. Faltou alguém? Cardecácio, o carvão oficial Cardecácia. da Voz do Churrasco. Tá aí, ó, Cardecácia presenteando os nossos convidados. É isso aí, cara. Nos sigam no Instagram, se inscrevam no canal no YouTube, compartilhem, comentem. Se inscrevam também no nosso canal no Spotify, se estiver no carro, estiver ouvindo aí. Conhecimento sempre é bem-vindo, não é mesmo, Cristiane? É isso aí, encaminhe para o maior número de pessoas possível e nos ajude a manter essa plataforma, levando cada vez mais conhecimento para vocês. Nosso muito obrigado, Cristina. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos e até o Um próximo. grande abraço e até o próximo.